Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Tirante o Branco, ou Tirant lo Blanc, como preferir, do Joanot Martorell. E bem, como de costume, eu vou começar esse vídeo avisando a você aí, desavisado, que não conhece meu canal, está conhecendo agora. Muito prazer, meu nome é Tatiana e aqui eu falo sobre as minhas impressões de leitura. Então eu vou conversar com vocês a respeito do livro, não vou me aprofundar. E caso você esteja procurando informações aprofundadas a respeito desse livro, eu espero que você tenha aí um espanhol bem fluente, porque eu só encontrei um documentário em espanhol, tá? Aqui no YouTube, eu vou deixar o link para esse documentário lá embaixo. E para ter um pouco mais de base teórica, né, durante a leitura desse livro, eu li um texto que está aqui nesse livrinho, que é gigante, que é o A Cultura do Romance, organizado pelo Franco Moretti. E o texto sobre o Tirante o Branco, que está aqui nesse livro, foi escrito por Giuseppe E. Sansone, eu vou deixar o nome dele aqui na tela certinho, em 1940. O livro Tirante o Branco foi publicado pela primeira vez em 1490. E até onde se sabe, esse aqui foi o último grande livro do que a gente chama de novela de cavalaria. Apesar dele ter algumas diferenças com relação às novelas de cavalaria. Como, por exemplo, nesse livro aqui a gente não tem nada de fantástico ou sobrenatural. Então aqui nós não vamos ter lutas com dragões, nós não vamos ter a presença de fadas, não vai ter nenhum mago fazendo sortilégios e coisas do tipo, poções para deixar os cavaleiros mais fortes, nada disso. Ah, esqueci de falar, além do texto bacanão que eu tirei aqui do A Cultura do Romance, tem um texto muito bacana aqui no próprio livro. A introdução do livro foi escrita, então, na verdade é um texto do Mário Vargas Llosa que eles colocaram aqui para incrementar essa edição. Só que, veja bem, eu achei bem interessante isso. O Llosa vai enaltecer o livro, vai dizer que é um livro maravilhoso, vai encerrar o livro agradecendo ao autor pelo maravilhoso livro, enfim. Ele ama de paixão esse livro. Inclusive, o texto do Llosa vai partir de experiências próprias do autor. Então, esse livro aqui, gente, vamos entender um pouquinho qual é a importância do Tirante o Branco. Além do que eu já falei pra vocês em vídeos anteriores, desse aqui ser o livro preferido do Dom Quixote, esse aqui foi meio que um livro perdido. Então, durante vários séculos não se ouviu falar sobre o paradeiro desse livro. Alguns príncipes de países diferentes, enfim, o pessoal da nobreza encomendou traduções desse livro e essas traduções meio que foram perdidas, ficaram perdidas durante muito tempo. Essa aqui que eu tenho em mãos é a primeira edição brasileira. Foi publicada por uma editora chamada Giordano, que eu nunca tinha ouvido falar, em 1998. Mas eu sei que a Atelier Editorial tem uma edição, inclusive em capa dura, com a mesma capa. Eu não sei se traz também o texto do Llosa, mas é a edição mais atual que nós temos. Eu tenho a impressão que a Atelier simplesmente adquiriu os direitos de publicar esse livro de novo. Mas tá, então aqui no Brasil esse livro só foi aparecer no final dos anos 90. O Llosa, quando vai contar pra gente sobre como ele encontrou esse livro perdido numa biblioteca X, enfim, já não era um livro tão fácil de se encontrar por aí. Isso, sei lá, nos anos 50 ou 60, já não me lembro. Então é um livro meio obscuro da história da literatura, se a gente for parar pra pensar. E pra mim isso já faz do livro interessantíssimo. Eu tava doida pra ler esse livro, não sei porque eu demorei tanto tempo pra lê-lo, mas enfim, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o autor do livro, Joanot Martorell. Ele é uma incógnita na minha vida, porque, veja bem, naquele documentário que eu recomendei pra vocês, e cujo link está lá na descrição desse vídeo, o narrador vai dizer que o Joanot foi um cavaleiro. Agora, o nosso amigo Sansone aqui, Giuseppe Sansone, vai dizer que não, que ele era simplesmente um nobre. Até anotei aqui, vou ler pra vocês. Ele era apenas um nobre pequeno, presunçoso e briguento, ou seja, um antipático, encrenqueiro, que não se sabe por que motivo escreveu este único livro no fim da vida. Então, como eu ia dizendo pra vocês, pro Llosa isso aqui é um livro fenomenal, cheio de qualidades, etc. Agora, pro autor desse texto aqui, pro Sansone, o autor do livro era essa figura chechelenta, né? E ele vai contar pra gente que existem vários especialistas em novelas de cavalaria e, enfim, histórias do século XV anterior a isso que vão dizer que o Joanot Martorell nada mais era do que um plagiador. Ou uma coisa anterior ao plagiador, que é um imitador. Então, eles vão dizer que esse livro aqui é meio que uma colcha de retalhos, com várias cenas tiradas aqui e ali, de diversos romances que já existiam, de histórias que o Joanot Martorell tinha ouvido falar, enfim. Existem então pessoas que duvidam dessa autoria original, digamos assim, desse livro.
Mas aí o que o Giuseppe vai falar em defesa do João Martorell é que naquela época não se dava tanta importância para a autoria de livros. E aí eu vou recomendar com força que você assista um mini vlog que eu fiz no ano passado, conversando com vocês sobre o Cone de Bergson, ou o Cone do Borges, sobre essa questão de autoria. O próprio Borges não dava menor valor para autoria, ele não queria nem assinar o nome dele nas coisas que ele escrevia. Então eu vou deixar meio que em aberto essa questão da autoria para vocês discutirem. Me digam aí nos comentários o que vocês acham, mas vejam o vídeo sobre o Cone de Bergson primeiro, tá? Depois vocês voltem aqui e a gente continua falando sobre o que mais. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o livro em si. Este livro, minha gente, é uma novela de cavalaria que vai levar em conta o passo a passo da jornada do herói. Então, num primeiro momento, você tem uma figura extraordinária. Eu amei aquele personagem, que é o Eremita Rei, ou Rei Eremita. Então, eu vou contar bem por cima a história desse Rei Ermitão, mas eu realmente espero que vocês leiam o livro, pelo menos pra história dele, que é espetacular. O que acontece com ele? Ele era um grande cavaleiro, um homem da nobreza, um homem muito honrado, muito correto. E aí um belo dia ele ouve a voz de Deus e aí ele precisa ir para Jerusalém. Então ele abandona a esposa compreende, né? Afinal de contas ela também é super religiosa. O marido ouviu a voz de Deus, deixa ele lá para Jerusalém, né? O que ele vai fazer? Só que aí ela recebe a notícia de que o marido dela tinha morrido, mas ele não tinha morrido. Ele volta para aquela cidade onde ele morava antes, mas renuncia a tudo, renuncia a sua fortuna, a sua família, ele vai viver como um ermitão. Então a esposa acha que ele morreu. Até que um belo dia ele tá lá de boas na montanhazinha dele, lá ermitando. E aí chega o rei tava lá no meio de uma campanha qualquer, vai conversar com esse ermitão então dá ótimos conselhos para esse rei começa a considerá-lo como um homem santo. Este homem santo passa a ser o grande conselheiro do rei. Num dado momento o rei diz o seguinte: olha só, você é muito melhor do que eu, toma aqui minha coroa. O ermitão é coroado rei, só que é muito engraçado porque ele vai pras batalhas, só que ele precisa da armadura dele, enfim, das coisas que eram dele. E aí, disfarçado, ele entra na casa dele, onde a esposa acha que ele morreu, enfim, tá lá cuidando do filhinho. Ela acha estranho, mas ela vai pegando as coisas, vai entregando pra esse rei, e aí não desconfia. E fica nisso, até que ele expulsa todos os turcos ali daquele reinado, aquela coisa toda, vira uma maravilha, ele é o grande rei, assim, o melhor rei de todos que aquele, né, reinado já teve. E aí, quando ele consegue expulsar todo mundo, ele fala assim: dever cumprido, devolve a coroa pro rei anterior, volta pra montanha. Tá lá ele na montanha até que um belo dia aparece um rapazinho. E esse rapazinho vai lá conversar com ele. Esse rapazinho é o tirante. Vai lá conversar com ele, vai contar pra esse ermitão, então, que ele gostaria muito de ser um cavaleiro. Aí esse eremita vai dizer pra ele: eu tenho aqui um livrinho que é o manual dos bons cavaleiros, aquela coisa toda, porque ele era um cavaleiro, né? Antes de ir pra Jerusalém. Então ele meio que vai dando aulas pra esse guri, pra esse tirante. E aí ele vai reconhecendo que o tirante é uma pessoa de ótimo coração, ele tem excelentes habilidades de cavaleiro, aquela coisa toda. Passa um tempo ali sendo o tutor do menino, até que um belo dia ele diz assim: ok, agora você está pronto. É um dia de festas no reinado, e esse menino então está indo pra lá porque ele vai participar de justas. Já tem toda a teoria da cavalaria na cabeça, então agora ele se sente meio que pronto, ele precisa colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Vai pro reinado. Chegando lá, ele ganha todas as justas, conquista todo mundo com a sua bravura, sua inteligência, sua perspicácia, aquela coisa toda. E aí então temos o início da história do Tirante o Branco. A história do Rei Eremita, pra mim, foi muito mais interessante do que a história do Tirante, porque a gente vai ter esse garoto que foi preparado pelo Rei Eremita, agora seguindo a sua aventura. Então olha só, esse livro aqui é o seguinte: ele tem 100 páginas contando a história do Rei Eremita e outras 900 praticamente contando a história do Tirante. O narrador vai avisar pra gente, ele vai dizer: a partir de agora o Eremita não vai mais aparecer neste livro. Nesse momento eu já fiquei assim, poxa vida, parecia o Bispo de Digne, né, dos Miseráveis, não sei se vocês se lembram, mas tem também essa figura santa que encontra o Jean Valjean e num dado momento ele sai de cena e aí a gente passa a acompanhar só o Jean Valjean. E se você já leu Os Miseráveis, já se lembra do final do Jean Valjean, você já vai saber mais ou menos qual vai ser o final, então, do nosso herói aqui desse livro. Livros que seguem a jornada do herói, gente, não vão trazer tantas diferenças assim no desenvolvimento dos seus personagens, é isso que eu quero dizer. Então, se você já conhece qualquer outro livro com qualquer outro personagem que foi formado dessa forma, a história só vai se repetir. De qualquer forma, esse livro também é formado por vários capítulos curtinhos.
O maior capítulo aqui vai ter, sei lá, 5 páginas. E eu até tinha contado pra vocês num vídeo anterior em que eu mostrei o que eu estava lendo, que eu já tinha lido cerca de 100 páginas desse livro, só que mais de 25 é só o índice. Fica aqui, ó. Cada título de cada capítulo, pra quem já leu Don Quixote, é meio que um spoiler do que vai acontecer no capítulo. Mas é assim que as novelas de cavalaria eram feitas, gente. Chegou um momento ali, sei lá, umas 50 páginas depois que o eremita já tinha saído de cena, que eu comecei a me arrastar na leitura. E aí eu até comecei a me questionar, eu comecei a pensar o seguinte: será que eu fui moldada pelo romance contemporâneo? Eu pego um livro desse que foi escrito no século XV e eu não tenho fôlego para lê-lo? Porque foi isso que aconteceu comigo durante a leitura desse livro. Eu percebi que eu me cansei muito fácil. Só que eu insisti, eu disse, não, eu não vou ser vencida pelo romance contemporâneo. Vou ler um livro do século XV, ponto final. Como assim? Insisti na leitura e não me arrependo. Então nós vamos acompanhar a partir do momento em que o Tirante se torna esse grande cavaleiro, vencedor das justas. Ele é nomeado cavaleiro mesmo pelo próprio rei. Ele entra para uma ordem de cavalaria, ele é o grande cavaleiro daquela ordem. Ele fica conhecido mundialmente, aí a gente tem que pensar no mundo antigo, né? 1490, agora deixa eu pensar um pouco, em 1490 a gente já sabia que existia a América, né? Mas enfim, no livro o nosso amigo vai perambular por vários países da Europa e vai chegar até a África do Norte. Ele vai ter algumas aventuras ali no Egito, ele vai passar pelo Império Bizantino, a grande parte da história vai acontecer em Constantinopla. E a gente vai acompanhar a história desse personagem, que era então aquele estudantezinho que foi aprender sobre cavalaria com aquele ermitão até ele se transformar, veja só você, se você não quer spoiler de um livro escrito no século XV, pule aí uns 20 segundos. Ele vai se transformar no César, grande imperador de Grécia, veja só você. E aí uma coisa muito interessante, né, pra vocês verem como as coisas são. No mês passado eu tinha lido a Ilíada. E eu escolhi a ordem desses livros, gente, aleatoriamente, em dezembro. Eu vou deixar o vídeo do meu desafio dos 12 livros para 2016, esse aqui, então foi o livro de março. Muito engraçado quando essas coisas acontecem, viu? Mas enfim, durante todo o livro a gente vai ler referências à Guerra de Troia. A gente vai ler sobre Aquiles, a gente vai ler sobre Heitor. Então, principalmente quando ele é nomeado César. Eu achei isso bem curioso. Mas enfim, só retomando o pensamento. Esse personagem vai passar então por diversos países, ele vai passar por aventuras em diversos lugares de culturas diferentes, aquela coisa toda. Algumas cenas de ação vão acontecer também em alto mar e você não vê diferença nenhuma. Ele tá ali na Inglaterra, tá fazendo as lutinhas dele ali na Inglaterra, as coisas são contadas de um jeito. Ele vai pro Egito, as coisas são contadas do mesmo jeito. Ele vai conversar com os turcos, ele vai ter o mesmo tipo de coisa. Enfim, a única coisa que vai pontuar que ele está conversando com pessoas de diferentes países, que ele está em diferentes países, é a vestimenta dos personagens. Então uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando aqui, quando eu comecei a viajar junto com o Tirante, é que, pera lá, todo mundo fala a mesma língua? Não tem um intérprete, sabe? Eu achei isso muito curioso. E todos os personagens são muito falantes. Uma grande coisa que a gente vai encontrar aqui nesse livro são diálogos imensos. As pessoas falavam muito naquela época. Não, tô brincando. O que acontece é o seguinte, você tem um narrador, que é aquele tipo de narrador que exalta o herói da história, mas nem tanto, ele tá lá mais ali pra contar pra gente o que está acontecendo. Então não é um livro muito descritivo, a gente vai ficar sabendo das cenas, das reações das pessoas, daquilo que elas estão sentindo através dos diálogos. Inclusive, tapem os ouvidos das crianças agora, durante as cenas de sexo, é muito engraçado, as mocinhas passam páginas e páginas falando durante o ato sexual. Então sim, nós temos aqui nesse livro também várias cenas eróticas e cenas eróticas de deixar qualquer 50 tons de cinza no chinelo. Isso é um livro escrito em 1490. Nós temos também algumas cenas cômicas, mas são aquelas cenas cômicas que eu não acho graça nenhuma, tipo comédia pastelão. Se eu assistir hoje em dia um episódio de Os Três Patetas, eu não vou achar a menor graça, mas quando eu era pequena eu até achava. Então, existem cenas como, por exemplo, quando o rei ermitão vai se despedir da esposa, avisar que ele tá indo pra Jerusalém, a mulher começa a chorar muito porque o marido tá indo embora. E aí ela tem um bebezinho que tá no colo dela dormindo, ela puxa o cabelo da criança pra que a criança chore junto com ela, entendeu? Eu não acho isso engraçado. Então essas quebradas cômicas vêm também em alguns momentos dramáticos da história, que acho que era pra quebrar a tensão, e tem essa exaltação dos grandes cavaleiros durante todo o livro.
Tem um momento aqui de uma aparição de Morgana e Rei Arthur. O Rei Arthur ele se disfarça para participar de uma justa ali num reinado X, tá lá Rei Arthur, mas ele aparece meio que para ensinar algumas coisas pro Tirante. Tanto é que o Giuseppe vai dizer aqui no texto dele que Rei Arthur tem uma função didática no livro. É uma ceninha só. E nós vamos ler inúmeras batalhas em que esses cavaleiros cristãos vão ganhar todas essas batalhas. Mais uma vez, como eu disse pra vocês, batalhas em diversos países diferentes, todas as batalhas vão acontecer exatamente do mesmo jeito, então isso é um pouco cansativo. Ah, e tem um detalhe também que eu achei bastante interessante nesse livro, que eu não tinha lido em nenhuma outra novela de cavalaria. A gente tem praticamente todo o código de conduta aqui dos cavaleiros quando o eremita tá lá treinando o tirante. Eu achei muito interessante essa parte. São vários e vários capítulos contando dos direitos e deveres do cavaleiro. Eu achei isso bacana. E o grande clímax dessa história se dá, então, quando o tirante consegue expulsar os turcos de Constantinopla. Isso era meio que um sonho da Igreja Católica, né? Mas no livro, o tirante consegue livrar, então, Constantinopla. Inclusive, tem cenas e cenas de tirante levando a palavra de Deus para esses personagens de outras fés, aí nessas outras culturas que eu mencionei para vocês, e convertendo essas pessoas ao catolicismo. Enfim, é isso. Eu gostei de ter lido o livro, só achei, assim, muito longo, muito cansativo, então não é um livro para você ler numa tarde, no banquinho da praça. Não é um livro que você vai ler em uma semana. Eu levei 15 dias quase para ler esse livro, me impondo aquela minha meta de 100 páginas por dia, mas tinha dias aqui que eu lia, sei lá, 30 páginas e já cansava. É uma senhora, uma baita de uma novela de cavalaria. Aí tem aquela coisa também, né? Eu cheguei a comentar com vocês sobre o Don Quixote. Esse aqui é mencionado no livro do Don Quixote como o livro preferido dele. Só que tem aquela cena em que ele tá lá acamado e a família do Don Quixote tá lá desconfiada de que ele ficou louco porque ele lia muitas novelas de cavalaria. Então eles começam a retirar todos os livros da estante pra jogar fora, eles vão acender uma fogueira, aquela coisa toda. E quando os personagens pegam o Tirante Branco, eles começam a falar muito mal do livro. Então, tanto o Lhosa quanto o Sansone vão dizer que o que Cervantes faz ali é dizer assim, olha, eu reconheço a importância de um livro como esse, mas ao mesmo tempo eu tô aqui fazendo a minha sátira das novelas de cavalaria, então me deixa. O Lhosa vai fazer uma coisa também no texto dele que eu achei bem interessante. Ele vai dizer que o Tirante Branco é um romance total. Por quê? Porque este aqui é um livro de cavalaria, é um livro histórico, é um livro militar, é um romance social e de costumes, é um romance erótico e é um romance psicológico. E é um romance que vai trazer tanta, mas tanta referência que assim, eu como leitora comum que sou e que ainda tenho que ler muito sobre filosofia, consegui pescar uma ou outra coisa ali de Platão, Aristóteles, os que eu mais conhecia. Mas tem muita referência a filósofos, principalmente os gregos, quando eles começam a entrar ali no Constantinopla, aquela coisa toda. Tem muita referência à Bíblia, a textos cristãos da época. Santo Agostinho aparece aqui, se eu não me engano, também. Enfim, é muita referência mesmo. Ah, e referência às epopeias gregas aqui também, a todo momento. E a outras novelas de cavalaria também. Como eu já tinha dito pra vocês, é uma coxa de retalhos. Então, além do livro erudito em algumas partes, né, o Sansone vai complementar dizendo que esse texto permite leituras plurais, opostas e múltiplas, que é uma obra aberta. Mas na concepção do Sansone, ele vai dizer que uma obra aberta é uma obra que coordena modalidades literárias de diversos níveis. E tudo isso escrito por um autor que nem era um escritor profissional, minha gente. Foi simplesmente o livro que ele escreveu no fim da vida. E é isso! Fica a dica então para você aí que se interessa por novelas de cavalaria, literatura do século XV. Recomendo com força o texto do Vargas Llosa, Tirant Leblanc, As Palavras como Atos. Ele inclusive vai colocar esse livro aqui no mesmo patamar de Moby Dick, Madame Bovary, Guerra e Paz. É um dos livros preferidos da vida dele mesmo. Então o texto dele é bastante apaixonado. Agora, o texto do Sansone já é assim, mais pé no chão, é um texto mais histórico, digamos assim, né? Então ele vai fazer uma investigação sobre o autor, sobre como o livro foi descoberto não, resgatado, né? Vai falar sobre as diversas traduções, os problemas de imitação ou plágio. Eu acho que são dois textos muito bons que se complementam para quem está estudando esse livro. Fica a dica para vocês então, gente. Mais uma missãozinha cumprida, mais um livro assim que eu gostei muito de ter lido. Eu só não consegui dar 5 canequinhas, né, no meu Instagram para esse livro porque realmente ele foi assim muito arrastado em alguns momentos.
mas quando você chega ali nas últimas páginas, né, as tragédias que vão acontecendo são bem bacanas, enfim, tudo vai valer a pena no final. Isso é uma coisa que eu achei desse livro também. Ele enrolou tanto, assim, nas 700 páginas, né, do miolo do livro, e no final parece que ele correu um pouco pra contar a história. Eu achei que tudo aconteceu muito rápido, né? Mas aí, enfim, a gente já não sabe como é que andava a saúde do autor, e a gente só sabe que ele queria ter terminado esse livro antes de morrer mesmo. Então é isso. O livro do mês que vem é meio que um reconto de uma outra novela de cavalaria. A gente vai ler, então, o reconto da Marion Zimmer Bradley para A Morte de Arthur. Nós vamos ler As Brumas de Avalon, que é um livro que eu adoro. Então é isso, minha gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!